Fala galera do R, bem-vindos a mais um vídeo. E turma, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho de listas. Listas, pessoal, são um tipo de objeto mais sofisticado do que os vetores e matrizes que a gente viu. Em R é possível a gente armazenar uma série gigantesca de tipos de objetos dentro de uma lista. Diferentemente das matrizes, por exemplo, né, uma lista pode conter dentro dela vários objetos, como um vetor, uma matriz, um data frame. Ela pode ser expandida facilmente, também é fácil de fazer interações com elas, né, usando os operadores for, while. A gente vai ver aqui como é que cria listas, vai ver como que acessa os elementos, como que a gente pode também adicionar novos elementos. Vamos ver que as listas podem ser ou não nomeadas. E vamos ver que listas são objetos recursivos, né, que eles permitem que você coloque outras listas dentro dela, né. Vou exemplificar aqui para vocês. Quando a gente tem um vetor, a gente tem elementos basicamente numa única dimensão, né? Então você tem aqui os elementos. A matriz ela expande isso daqui para um objeto de 2 por 2. Mas ainda assim, esse objeto só recebe um tipo de dado, tá? Então a lista ela é basicamente um tipo de container em que cada posição dela pode armazenar outro tipo de objeto. Vamos supor que aqui seja o objeto 1 e aqui seja o 2. Então, por exemplo, eu posso guardar na posição 1 da lista um objeto do tipo 1. Na posição 2 da lista um objeto do tipo 2. E a outra parte aqui eu posso colocar qualquer coisa, um gráfico, enfim. Isso daqui não tem limite. Você pode expandir a sua lista para onde você quer. Tá? Então, ela não está limitada ao tipo de classe de objetos que vai entrar nessa lista. Primeiramente, como que se criam listas, né? A gente cria lista com o comando lists. Vou chamar aqui de L1. E vou mostrar aqui, ó, list. Com esse comando eu posso criar uma lista vazia, simplesmente o comando sem nada nele. Tá? Então, e obviamente a classe vai ser list. Então vamos ver aqui, ó. A gente pode criar a lista vazia, mas a gente também pode criar a lista já com objetos. Então, por exemplo, eu posso criar um objeto aqui que seria, vamos supor, sequência de 1 a 5, uma matrix. E quando eu rodar eu vou poder ver as posições da lista, olha só. E aqui, galera, quando a gente começa a trabalhar com lista, a gente percebe que o operador colchete duplo, ele é muito bacana para ser usado, porque ele permite acessar as dimensões da lista de forma um pouquinho diferenciada. Então, por exemplo, aqui ó, na posição 1, 1, eu tenho o objeto que é o vetor. E na posição 2 eu tenho essa matriz coluna que eu acabei de criar, tá bom? Eu também consigo, veja só, aqui eu criei a lista e eu não dei nomes. Então, o R vai colocar o índice de acordo com a ordem de criação dos objetos. De 1 até N, por exemplo, né? Mas eu posso dar nomes à lista usando o comando names também. Por exemplo, L1 recebe, eu posso passar um vetor de nomes, chamar aqui de vetor, e esse outro de matriz. Os nomes, pessoal, precisam ser na mesma quantidade de elementos que tem na lista, tá? Então, nesse caso aqui, se eu colocar tentar passar 3 nomes, ela vai reclamar, olha só, atributo names 3 deve ter o mesmo comprimento do vetor. Então veja só, antes eu tinha uma lista do tipo que não tinha nomes, então cada index representava, né, o objeto naquela posição, e agora eu tenho uma nomeada em que cada nome vai ter o endereço do objeto, tá? Então como que a gente acessa os elementos, tá, pessoal? Primeiramente, se a lista for do tipo sem nomes, criar um L2 aqui. Se a lista for sem nomes, por exemplo, aqui a minha lista é L2, a forma de eu acessar os objetos é justamente usando o operador colchetes, tá? Mas veja só, quando eu acesso utilizando um colchete só a lista, olha o que acontece, ó. Ela continua sendo um objeto da classe list, e ela não vai abrir até, digamos assim, o local exato do objeto que é um vetor, tá? Então, com colchete só, você não acessa o objeto diretamente, né? Você particiona a lista de uma forma que não deixa explícito o objeto que está nesse local da lista. Então, o ideal é trabalhar com 2 para a gente chegar na classe do objeto de origem, no caso. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o colchete duplos, eu agora vou acessar o vetor completo, que é um vetor de inteiros. Mesma coisa vai rolar com a posição 2. Posição 2 aqui vai ser a minha matrix. Quando a minha lista é nomeada, tipo a L1, eu posso acessar com o operador cifrão o objeto. Daí ele vai dizer exatamente qual que é o nome, daí fica mais fácil de ver o objeto, tá?
Mas assim, ela também permite acessar usando o operador colchetes também, tá? Mas veja só a diferença aqui, ó. Novamente ela mantém aquela característica, ela não vai atingir o elemento de dentro da lista e vai pedir que você meio que especifique mais um colchete, que seria para acessar o objeto exatamente e não a referência dele na lista, tá? Então nesse caso a gente pega o vetor direto. É possível também criar listas aninhadas, né? Então vamos supor aqui que eu tenho um processo mais complexo em que eu preciso ter mais de uma lista. Então o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, criar uma lista de listas. Eu posso passar aqui, por exemplo, L1 igual a L1, L2 igual a L2. E posso criar um outro aqui, letters. Olha só, então agora eu tenho uma lista em que dois elementos dessa lista são listas também, né? E tem um terceiro elemento que é um vetor de caracteres. Então vamos ver, ó, L2. Se eu acessar, ó, ele vai dizer para mim assim, sugerir os nomes, né? Então, o primeiro vai ser uma lista, né? Percebam que ele já mostra aqui um desenho diferente à esquerda, né? Exemplificando que é um objeto da classe list. E se eu acessar esse objeto, o que é que vai retornar? Olha só, vai retornar um objeto que é outra lista que contém ali o vetor e contém ali a matriz. Então eu posso encadear o uso do cifrão aqui, ó. Como a lista de dentro também é nomeada, então no segundo nível eu posso acessar os objetos da lista do meio. Se eu voltar aqui, por exemplo, para ilustrar para vocês, basicamente eu vou ter algo assim, ó. Essa vai ser a minha lista L3, e aqui dentro da minha lista L3 eu vou ter duas listas, L1 e L2, e mais um vetor que estou chamando de L3. Então, basicamente, ó, o meu elemento L2, L1 na verdade, ele é uma lista que contém dois blocos, onde o primeiro vai ser um vetor, e o segundo vai ser uma matrix, né, uma matriz. A L2 vai ter a mesma característica, tá? Vai ser uma lista também, só que com um vetor e uma matriz. E aqui eu vou ter simplesmente um vetor de letras. Tá? Então aqui, ó, se eu for acessar somente esse bloco do meio, se eu usar o operador colchete simples, vai resultar como resposta basicamente essa fatia da lista aqui, ó, que vai ser a lista, um pedaço da lista original e o bloco da lista interna dele, que vai ter o elemento 1 e o 2. Se eu usar agora o L com duas quebras, né, que seria dois operadores colchete, essa parte da lista original vai embora e aí eu acesso só o conteúdo dela. Tá? Então aqui eu vou ter a lista do meio com seus elementos. Beleza? Então é basicamente assim que funciona. E aí, se eu quiser acessar essa lista por posições do objeto, por exemplo, eu posso dizer, ó, vá para mim na posição 1 da lista, no objeto 1 da lista. O que isso aqui faria? Vamos ver. Ó, o R sabe que aqui é o vetor que está. E na posição 2 da lista 2, eu vou ter a matriz. Tá? Mas veja que eu usei um operador simples, então ele não pegou o valor exato da matriz, né? Ele pegou uma parte, né? A lista quebrada. Então vamos usar dois parênteses, dois colchetes, para poder pegar o valor exato da matriz, tá? O comando str, ele é muito importante, pessoal, para ver as estruturas que a gente tem em um objeto, né? Então com ele é muito legal para a gente ver como que está distribuído os níveis da minha lista. Veja só, lista de 3, em que o primeiro elemento é uma outra lista, que contém dois elementos, e o L2 é uma outra lista que contém mais dois elementos, tá? E o objeto 3 é um vetor simples do tipo character. É possível a gente trabalhar com for dentro das listas também. Então, for i in names L2. Quem são os names de L2? L1, L2 e L3. Eu posso colocar aqui print L2 e aí passo o nome da lista para a função, olha só. Ele vai imprimir tudo que está dentro, né? Aqui ele imprimiu a lista e aqui no final ele imprimiu o vetor que está dentro da lista. Beleza, pessoal? A gente consegue trabalhar muito bem com listas, mas é um pouco subjetivo se você colocar muitos alinhamentos, tá? Listas com mais de 3 sublistas são complexas de acessar. Você teria que ter um controle muito maior, e esse tipo de objeto ele não é um objeto estático, né? Então você pode aumentar ele ou reduzir a hora que quiser.
Por exemplo, se você fizer L2, você quer detonar quer remover um dos elementos de L2. Simplesmente você atribui null, você elimina esse elemento da lista. Então a lista 2 passou a ser uma lista apenas de 2 valores e aquele primeiro sumiu. Igualmente, a gente também consegue criar elementos em L2, simplesmente usando o operador $, também dá para criar, tá? Então, vou colocar aqui, sei lá, um vetor tipo Lopes. L2. Agora eu já tenho um outro objeto, tá vendo? Um vetor. Então, listas não são estáticas, por isso é importante tomar bastante cuidado com elas, porque como elas podem ser alteradas a qualquer momento, se você não tiver um bom controle, pode dar ruim no seu código em algum momento, porque elementos em uma lista podem ser removidos ou adicionados novos, né? Bom, então no vídeo de hoje é isso, pessoal.